Amém? Nós estamos na série de mensagens. Uma série de mensagens, já foram 4 mensagens. A série é A Vida em Ordem. Então, nós já ouvimos 4 mensagens sobre essa série. Então, a primeira mensagem foi o pastor Alexandre que pregou, falando sobre o que o pecado faz em nós e o plano de redenção. Então ele explicou o pecado, o que o pecado faz em nós, o que o pecado, a ação do pecado nas nossas vidas, e como o plano de redenção, o plano do Senhor já estava lá desde o começo. Então não foi um plano B, um plano C. Deus não foi pego desprevenido e o ser humano pecou, então agora Adão e Eva pecaram, então agora eu tenho que fazer e agora o que eu faço? Não, já estava tudo pronto, já estava planejado o plano do Senhor para nos salvar. Amém? E aí, logo em seguida, na outra semana, eu preguei sobre o que eu preciso fazer para ser salvo. Então, o que nós precisamos fazer para ser salvo? Já que já existia um plano desde sempre para a minha salvação, para a minha redenção, o que eu preciso fazer para ser salvo? E lá eu falei que nós não precisamos fazer nada. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí o restante nós não precisamos fazer nada. Eu não vou pregar aqui de novo a mensagem. Depois, se você quiser, você vai lá e assiste todas essas mensagens. Tanto a primeira do pastor, quanto a que eu preguei. E depois, na terceira mensagem, que foi domingo passado, o pastor pregou sobre as obras da graça. Então, o que são essas obras da graça, né? Já que eu sou salvo e eu já entendi que eu não preciso fazer mais nada para ser salvo, eu preciso entender o que acontece comigo. O que acontece quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, o pastor pregou e falou que existem 3 coisas, que são a justificação, a regeneração e a adoção. Essas coisas acontecem simultaneamente na nossa vida. Então, também, se você não assistiu, vai lá e assiste no canal do YouTube da igreja. E quinta-feira, o pastor Rodrigo, ele pregou sobre a perseverança dos santos. Então, já que eu entendi que essas 3 coisas acontecem simultaneamente na minha vida, agora eu preciso continuar, eu preciso perseverar, eu preciso continuar até o fim. Então também, aqueles que não vieram na quinta-feira e não assistiram o culto, pode assistir lá no YouTube, que tem tudo lá. O pastor Rodrigo, ele pregou sobre isso, sobre a perseverança dos santos. E agora a gente vai continuar nesse assunto. O próximo passo, o que é? É sobre... nós vamos falar hoje sobre o fim dos tempos. Nós vamos falar sobre o que acontece, sobre o fim dos tempos, os últimos dias. E se tem uma coisa que nós, como cristãos, nós precisamos ser versados, nós precisamos aprender, nós precisamos saber isso de cor, nós precisamos saber isso muito rápido, é sobre esperar. Todo cristão deveria saber esperar. Esperar, mas não somente esperar de um modo passivo, mas ao mesmo tempo de esperar, estar preparado. Ao mesmo tempo de esperar, nós estarmos preparados. E todo cristão deveria ser assim. Todo cristão deveria saber que nós devemos saber esperar e estar preparados, porque o fim dos tempos está chegando, a volta de Jesus está chegando, amém? Amém, irmãos? Jesus está voltando, então nós precisamos estar preparados para isso, mas também nós precisamos saber esperar, porque Jesus disse que nós não sabemos, ninguém sabe o dia nem a hora. Então a função do cristão é esperar, mas é esperar preparado, amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu não sei você, mas geralmente quando a gente ouve falar sobre isso, sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias, sobre a volta de Jesus, muitas pessoas se desesperam com essa notícia. Muitas pessoas acabam ficando muito ansiosas e ficam todas meio perdidas com essa situação. Porque Jesus está voltando, e agora, meu Deus do céu? E aí começam a ver sinais em tudo quanto é lugar. Então, uma cadeira que virou ao contrário, está ali diferente, e isso daqui é um sinal da volta de Jesus. E a porta não fechou por completo, então isso é a volta de Jesus. Então, se a gente vê nos noticiários que Israel está em guerra, então em outubro de 2023, Hamas lá atacou Israel, e aí Israel atacou de volta e começou a guerra, pronto. Esse é um dos sinais dos fins dos tempos.
E aí agora os Estados Unidos entrou na guerra e o Irã começou a atacar o Irã, o Israel atacando ali o sul do Líbano, e aí vai, e a gente, nossa, meu Deus do céu, e tem lá a Ucrânia e a Rússia na guerra já faz alguns anos. Tudo isso são sinais dos fins dos tempos. E as pessoas começam a se desesperar, olhando para esses sinais, e não sabem muito bem o que fazer, já ficam ali desesperados e com medo. Parece tudo um cenário de terra arrasada. Mas quando Jesus ele falou sobre isso, ele não queria que a gente ficasse desse jeito, com medo, desesperado, assustado. E hoje de manhã a gente estava aqui no culto da sede de liderança, e a pastora pregou, e aí boa parte da mensagem que a pastora pregou foi exatamente o que eu vou falar hoje. Então eu até falei para a Mari, falei assim, poxa, a pastora está pregando aquilo que eu vou pregar agora, então se vocês não ouviram, vão ouvir de novo agora. Não era essa a intenção de Jesus, de nos deixar todos preocupados, ansiosos, e não é nada disso. A intenção de Jesus não era essa. A intenção de Jesus, quando ele começa a falar sobre isso, e a gente já vai ler, quando Jesus começa a falar sobre isso, é para que eles pudessem se atentar, para que eles não pudessem ser pegos de surpresa. No texto que a gente vai ler, Jesus fala, depois não diga que eu avisei. Foi mais ou menos isso. Olha, eu já estou te avisando, já estou falando para vocês. Então vocês não estão sendo pegos de surpresa. A intenção de Jesus não era nos alertar para que a gente pudesse ficar desesperado, mas para que a gente pudesse estar preparado. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem. Pode voltar, por favor? O fim dos tempos, preparados para esperar. É isso que nós precisamos. Nós temos que estar preparados para esperar. E enquanto Jesus estava falando sobre isso, Jesus, ele, como eu disse, ele não queria deixar com que eles ficassem todos desesperados, mas ele queria demonstrar dois grupos, dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas que existirão ou já existem, para que a gente pudesse estar atento, que são os que estão preparados e os que estão despreparados. Existem dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas que Jesus gostaria que a gente pudesse entender, que é os que estão preparados e os despreparados. E em qual grupo você está? Você está preparado para a volta de Jesus ou você está despreparado? Ou a gente pode até criar um terceiro grupo aqui, que você está desesperado. Não está nem preparado e nem despreparado, mas está desesperado. Eu não sei mais o que eu faço, quantas coisas que eu estou vendo, quantas notícias. Em qual grupo você se encaixa? Nos preparados, nos despreparados ou nos desesperados? E a gente vai ver um pouco sobre isso nessa noite. Então, seja qual for a sua resposta, a mensagem de Jesus para nós, aqueles que creem, são boas novas, cheias de alegrias para os nossos corações. Amém? Amém? O fim dos tempos, os últimos dias, não é uma mensagem de tristeza, de sofrimento, de ansiedade, de medo. São boas novas, é uma boa notícia, é algo que vai acalentar o nosso coração. Não é para que a gente pudesse ficar com medo. A intenção de Jesus não era nos deixar com medo, era para que a gente pudesse estar feliz, contente que isso vai acontecer, que as coisas vão se acertar, que Jesus vai arrumar todas as coisas, que Jesus vai conciliar o mundo, como Paulo diz. Jesus vai conciliar o mundo consigo mesmo e vai resolver todas essas coisas. Céus e terras vão surgir, todas as coisas vão acontecer. É para isso que Jesus falou. Essas eram as boas novas. Então, que a partir de hoje, nós possamos sair daqui hoje entendendo que nós precisamos estar preparados, mas sempre esperando. Amém? Abre aí comigo a sua Bíblia em Mateus 24. A gente vai ler bastante hoje, então vai acompanhando comigo que eu vou lendo, vou parando, e a gente vai falar bastante nesses textos hoje. Então preciso que você preste bastante atenção. Amém? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo, todos acharam, amém? Amém? Jesus saiu do templo e enquanto caminhava,
Seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então os discípulos aqui, eles perguntaram para Jesus: quando é que vai acontecer isso e quando será o fim dos tempos? E aí Jesus respondeu, versículo 4: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. De novo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você não assistiu a mensagem de quinta-feira, volta lá e assiste, porque o pastor Rodrigo pregou sobre isso, sobre perseverança. Vamos continuar, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha Jesus aí, ó. Eu estou avisando vocês, mas não se desesperem. Vamos lá, versículo 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando sobrevierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Vamos até aí? O que está acontecendo aqui? Jesus ele estava saindo do templo. Então Jesus estava no templo e ele sai do templo. E aí ele olha para o templo e fala assim, olha, vocês estão vendo essa construção aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí eles
Os discípulos aproveitam que Jesus estava ali, falando com eles, e Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e ali eles perguntam, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? E me diz aí, quando que vai ser o final, os últimos dias, o final dos tempos? Quando que tudo isso vai acontecer? E aí Jesus começa a explicar, Jesus começa a falar para eles. Então aqui nesse capítulo 24, nesse início todo do 24, Jesus ele fala sobre a destruição do templo, fala de pessoas dizendo que são Cristo, mas não são, fala que haverá guerras e rumores de guerras, haverá fome e terremoto em vários lugares, haverá perseguição e morte dos cristãos, haverá traição, ódio e vários falsos profetas, haverá muita maldade e pouco amor entre as pessoas. Aí você pode estar falando, Bruno, tudo isso que você está falando é ruim, como que eu não vou me desesperar com todas essas notícias ruins que você está me dizendo? Vamos lá, vamos continuar. Ele diz também que aquele que perseverar será salvo. O evangelho será pregado em todas as nações. Aí sim será o fim. Ele indica situações diárias que naquele dia será complicado de se fazer. Nesses últimos dias, nesse dia que vai acontecer, ele começa a falar sobre várias coisas. Ai das grávidas, se você estiver no telhado, torça, ore para que não esteja nevando e não seja num sábado, para que vocês não dificultem a saída de vocês. Então, será um momento de dificuldade, serão atividades que não serão legais de se fazer, não serão fáceis de se fazer. E aí ele diz também que esses dias serão abreviados por amor aos eleitos. Então ele fala, se Deus não abreviasse esses dias, não sobraria ninguém. Então, por amor aos eleitos, vai diminuir esse tempo. Ele diz também, novamente, ele fala dos falsos profetas que aparecerão, e se esses dias não forem abreviados, até os eleitos acreditarão nesses falsos profetas. E depois ele finaliza comparando a sua volta, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, vai ser visível para todo mundo. Por isso que ele fala, se disserem que o Cristo está lá no deserto, não acredita. Se disser que ele está na casa, não acredita. Porque vai ser visível para todo mundo vai ver. Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Como quando a gente vê os abutres, os urubus aí, né? Você vê um monte de urubu assim rodando por ali, você sabe que tem um bicho morto ali, porque eles comem carniça. Então, desse jeito, quando você vê essas situações, é algo visível para todo mundo, é que Jesus voltou. Então não fique olhando, não fique acreditando no que os falsos profetas vão dizer. Olha, eu sou o Cristo, olha, o Cristo está ali. Olha, não acredita nisso. Acredita nisso que eu estou te dizendo. São sinais, e esses sinais que Jesus disse, nós precisamos realmente estar atento para eles. Não é para que a gente possa desacreditar de tudo isso. Então o Bruno está falando, então não é isso. Jesus ele queria nos alertar mesmo. São sinais que nós precisamos estar atentos neles. Mas o se atentar não é se alarmar com os sinais. Porque quando nós nos alarmamos com esses sinais, eles nos levam para lugar nenhum. A gente só fica desesperado. Fica aí batendo cabeça e não nos leva para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse que nós não sabemos o dia e nem a hora que isso vai acontecer. Tem os sinais, alguma coisa está acontecendo, mas eu não sei quando. Então eu vou me desesperar, eu vou fazer um bunker e vou me enfiar nesse bunker com tudo de comida e vou ficar lá esperando. O que eu vou fazer? Porque a volta de Jesus pode ser nesse exato momento, agora, já. Ou pode ser daqui a 100 anos. Ninguém sabe. Pode ser agora, que eu falei de novo, não foi. Mas pode ser daqui a 100 anos. Nós não sabemos, mas nós precisamos estar preparados. Amém? Vocês estão entendendo? Nós precisamos estar preparados. E Jesus, quando ele fala sobre isso, além de nos alertar, ele quer nos mostrar como nós devemos viver nesses últimos dias. Nesse período em que a volta de Jesus está aí, como que nós devemos viver? Como que nós vivemos de acordo com as coisas que estão acontecendo?
com as guerras que nós ouvimos, com a fome que acontece e com tantas coisas que a gente consegue ver. Como que a gente vive? Jesus quer que nós possamos viver esperando com paciência, sempre prontos e vigiando. Esperando com paciência, sempre prontos e vigiando. Então, por esse motivo, e aí a gente já vai continuar a leitura, Jesus ele começa a destrinchar um pouco mais esse assunto. Porque provavelmente ele olhou para a cara dos discípulos, e os discípulos estavam mais ou menos com a cara que vocês estão agora para mim. Todo mundo assustado. E agora? O que vai acontecer? E aí Jesus falou, calma, então vamos lá, vou explicar, vou destrinchar esse assunto para vocês. Continua comigo lendo aí, a partir do versículo 45, capítulo 24, versículo 45. Jesus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus ele começa então a contar algumas histórias. Nós vamos ler 3 histórias, 3 parábolas que Jesus ele conta para os seus discípulos para poder exemplificar melhor o que ele está querendo ensinar, o que ele está querendo dizer. E a primeira história é essa, a primeira história que eu quero contar é essa, sobre esse servo. Um senhor tinha vários servos, e esse senhor ele resolve ir embora, ele vai sair, ele vai viajar, ele vai para algum lugar, e ele pede, ele coloca, ele confia para que esse servo que vai ficar em casa possa cuidar. O texto diz, para que a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar o alimento no tempo devido. Então, o que Jesus encarregou esse servo é para que ele pudesse cuidar dos outros servos e dar o alimento para aqueles servos. E eu vou embora. Uma hora eu volto. Quando eu voltar, Jesus fala, feliz é aquele servo que quando o seu senhor volta e ele o encontra fazendo aquilo que foi mandado, aquilo que o seu servo mandou. O que Jesus está querendo dizer é que ele não quer que eu e você, que nós fiquemos desesperados e atentos, e olhando para a TV, e olhando para a internet, e olhando para notícias, fixamente, sem fazer aquilo que ele mandou nós fazermos. Porque imagina que aquele servo, o seu senhor volta e o servo está ali, pronto, na porta esperando. Era isso que o senhor dele queria? Que ele estivesse ali na porta esperando? Não sei quantos aqui tem cachorro, animal, mas quando você sai de casa e você volta, o cachorrinho fica ali na porta, ali, latindo e correndo e pulando, e todo feliz porque o seu dono chegou, ele estava ali te esperando. Jesus não quer que eu e você sejamos assim, fica ali na porta esperando com a volta dele ali, ai Jesus está voltando, e olha debaixo da porta, e olha pelo buraquinho da fechadura, e olha e fica olhando pelo o olho mágico lá, e fica olhando para ver se Jesus está voltando. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você viva, vai fazer as coisas, vai fazer aquilo que Ele mandou, vai servir, vai viver uma vida com Cristo, vai viver uma vida de igreja, vai cuidar dos seus irmãos, vai cuidar das coisas que você tem que fazer, mas sempre pronto, sempre fazendo aquilo que eu pedi, sempre fazendo a obra do Senhor, não desesperado, não ali preocupado com o que vai fazer, não, mas sempre fazendo alguma coisa. Amém? Porque ele fala nesse servo, ele dá 2 opções, do servo que fez e do servo que não fez, que falou assim, o meu senhor vai demorar muito, então por causa disso eu vou fazer o quê? Vou começar a bater nos meus conservos. Então ele começa a maltratar aqueles que eram servos junto com ele, e começa a beber, e a fazer festa, e fazer todas aquelas coisas. E aí o Senhor volta e pega ele fazendo essas coisas todas erradas, e aí sim é ruim. Imagina o Senhor voltar e encontrar comigo e com você, não fazendo aquilo que Ele mandou nós fazermos. Mas Jesus vai demorar, faz 2000 anos que Ele está falando que vai voltar e não voltou, então dá tempo para eu fazer algumas outras coisas aí, até que Ele volte. A gente cantou, até que o Senhor venha, não cantamos? Até que o Senhor venha, eu vou
eu vou clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Não foi isso que nós acabamos de cantar? Nós vamos gastar a nossa vida diante do seu altar até que Ele venha. Então nós precisamos fazer exatamente isso, gastar a nossa vida, fazer alguma coisa, trabalhar, fazer aquilo que Ele mandou que nós pudéssemos fazer. E o que Ele mandou que nós pudéssemos fazer? Cuidar uns dos outros, que foi o que Ele pediu para aquele servo fazer, se preocupar uns com os outros, trabalhar para que todos possam estar bem cuidados e alimentados, seja fisicamente e espiritualmente. Fazendo isso, quando nos preocupamos mais em cuidar daquilo que Jesus nos confiou, do que viver de olho nos sinais. E começou lá a guerra de novo. Israel não aceitou lá o cessar-fogo. E agora, meu Deus do céu? Não, o Trump falou que vai jogar bomba lá e vai explodir o Irã. E agora, meu Deus? E o Irã vai... Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente cuide um do outro, se preocupe um com o outro, viva a vida de igreja, ame o seu irmão, cuide, trabalhe, para que ele possa ser alimentado tanto fisicamente quanto também espiritualmente. É o que nós estamos fazendo, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos, quando nós ouvimos a palavra. Isso é alimentar o outro com a palavra espiritualmente. É isso que Jesus pediu para que a gente pudesse fazer, e não ficar desesperado. Amém? Nos últimos dias que estamos vivendo, saiba de uma coisa: quando Jesus voltar, Ele não buscará saber se a gente esteve ligado nos sinais, mas sim se fomos bons servos, fiéis àquilo que Ele nos confiou. É isso que Jesus vai olhar. Você ficou atento a todas as notícias que aconteceu? Você leu o G1 todo dia? Você leu não sei o que todo dia? Você viu isso? Você viu aquilo? Não, Ele não vai querer saber disso. Ele vai querer saber se você fez o que Ele mandou você fazer. Se você vai ser um bom servo ou um mau servo. Se você é o preparado ou o desesperado. Em qual grupo vocês estão? Em qual grupo nós estamos? Mas Jesus, Ele continua desenvolvendo um pouco mais essa história. Ele vai afunilando um pouco mais para que a história possa ir caindo na mente, no coração dos seus discípulos. E aí Ele começa a falar sobre a parábola das 10 virgens. Aqui todo mundo conhece, é uma história muito conhecida. Então acompanha comigo aí o capítulo 25 de Mateus. Versículo 1, que diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então perceba que Jesus ainda está falando, não é um outro dia, é aquele mesmo momento, é um único discurso de Jesus. Para se encontrar com o noivo, versículo 2: 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. De novo Jesus ele frisa que nós não sabemos o dia nem a hora. De novo Jesus frisa que há uma demora. O primeiro não sabia quando o seu servo o seu senhor ia voltar. Ele fala: o meu senhor está demorando, vai demorar. E agora ele fala que o noivo estava demorando, o noivo se atrasou. Então há uma demora, há uma espera, e há algo que nós não sabemos, que é o dia e a hora. Jesus está querendo frisar isso, e eu quero que vocês entendam isso. Há uma espera,
há uma demora e há um dia, hora, algum momento que nós não sabemos que tudo isso vai acontecer. E como é que nós podemos viver como é que nós devemos viver no mundo nesses dias? E aí ele conta essa história das 10 virgens. Essas 10 virgens, essas 10 moças estavam ali esperando para um casamento, e o noivo, como eu já disse, ele atrasou muito, e elas acabaram dormindo. Normal, estou cansado, vou dormir. Só que aí elas acordam com alguém gritando que o noivo chegou, avisando que o noivo chegou, e aí elas se levantam, as 10 virgens se levantam. Só que a diferença de uma para a outra era que 5 delas eram sensatas e 5 eram insensatas. Todas as 10 tinham óleo? Sim. Todas as 10 estavam esperando o noivo? Sim. Todas as 10 dormiram? Sim. Todas as 10 acordaram com alguém chamando, gritando que o noivo chegou? Sim. O que diferencia uma das outras era que 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas. 5 delas estavam prontas, elas tinham o óleo de reserva. O problema dessa história que Jesus está querendo contar e mostrar, não é que as 10 dormiram, não é sobre o cansaço delas, mas é sobre a falta de preparo delas. Amém? Não é sobre o cansaço, porque cansar todo mundo cansa. Poxa, está demorando. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu preciso dormir. Então, eu acabei dormindo. O problema não é o cansaço, o problema é a falta de preparo, é o que eu faço quando eu acordo. Se eu estou pronto ou não estou pronto. Porque, como eu disse, nós temos que estar sempre prontos para esperar. E essas 10 virgens, 5 delas foram exatamente isso. Elas estavam prontas para esperar. Com a roupa pronta, tudo pronto, no lugar certo, tudo certo. E elas tinham o óleo reserva. Estou pronto para esperar. E eu e você? Nós estamos prontos para esperar? Se Jesus não voltar agora, já não voltou. Eu estou pronto para esperar com que Ele volte amanhã, semana que vem, mês que vem, no final do ano, daqui a 5, 10, 15, 100 anos. Ah, Bruno, 100 anos ninguém aqui vai viver mais 100 anos. Não vamos viver mais 100 anos. Mas você está pronto para viver até que você morra, até que não deixe mais de viver? Você está pronto para isso? Vocês têm o óleo reserva para poder esperar o seu noivo voltar? Nós estamos prontos? Nós estamos preparados? Ou estamos despreparados? E o interessante aqui desse texto, a lição que nós podemos tirar aqui dessa história, é que o preparo ele é individual e é intransferível. Quando as 10 acordaram, 5 que eram insensatas falaram: nossa, a gente não está com óleo, me dá um pouco do seu aí. Elas: não vai dar não, se eu der para você eu vou ficar sem. Eu falei: não vai atrás, vai comprar. Vai atrás e vai comprar. Porque o nosso preparo não pode ser feito na hora. Eu não posso querer me preparar já. Então, por exemplo, essa semana a Renata mandou as músicas para que a gente pudesse tirar as músicas para poder cantar aqui hoje. E eu não estava na escala, então eu não tirei as músicas. Se chegasse agora, e isso é um erro que eu estou confessando aqui, se chegasse hoje, o Diego não pudesse tocar, o Vitor não pudesse tocar, mas eu estou aqui na igreja. Vai, Bruno, pega o violão e toca aí, porque a gente precisa. E aí? Mas eu não estou preparado. Não adianta eu correr, pegar e ficar lá, eu vou olhar a cifra, eu não ouvi a música, e agora, meu Deus do céu? O preparo tem que ser feito antes. Eu tenho que estar sempre preparado. O pastor pegou e me mandou mensagem sexta-feira. Falou assim: Bruno, tudo certo para a mensagem domingo? Não, ele falou assim: você que vai pregar domingo? Você que vai pregar domingo, né? Eu falei: eu não. Ele falou assim: você sim. Eu falei: não, pastor, é a pastora. Eu falei: não, é você. Eu falei: meu Deus. Ele foi e mandou a ordem lá, que realmente era para que eu pudesse estar pregando. E aí eu falei: nossa, pastor, se o senhor não fala,
eu ia ficar tranquilo. Ia chegar agora, o pastor ia falar: Bruno, pode vir pregar. Eu falei: pregar o quê, meu Deus do céu? Pregar o quê? Eu tenho que estar sempre preparado. A diferença não é o cansaço daquelas virgens, não foi o sono, mas foi a falta de preparo. E o preparo, como eu disse, ele é individual. Eu não tenho como fazer isso por vocês, e vocês não têm como fazer isso por mim. Eu não tenho como me preparar para a volta de Jesus, para que vocês possam ir junto comigo, e nem vocês fazerem isso por mim. Cada um tem que fazer o seu. Nós podemos, como igreja, nos ajudar. Eu posso ajudar vocês podem me ajudar como corpo, como irmãos, para que todos nós possamos estar juntos na presença do Senhor neste dia. Mas eu me preparar, não tem como. Por vocês, não tem como. Vocês fazerem isso por mim, não tem como. O pastor sempre dá um exemplo. O irmão está precisando de alguma coisa, chega o pastor: ora por mim aí, vamos orar, 3 horas da manhã, vamos. E aí o irmão vai e dorme. Enquanto o pastor está orando, todo dia, 3 horas da manhã, o irmão está dormindo. Quem tem que orar é você que está precisando. Levanta e ora. O pastor não pode orar por você, ele pode orar junto com você. Ele pode te ajudar em oração, mas orar por você e você não fazer nada? O preparo é exatamente isso. Ele é individual e ele é intransferível. E é interessante que nesse texto aqui, e a gente pode ler várias vezes esse texto ele não especifica exatamente o que é esse óleo. Lógico que a gente sabe que o óleo é uma forma que representa o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente bate o olho nesse texto, e a gente pode ler esse texto, é que umas tinham o Espírito Santo e as outras não tinham, estava faltando, e alguma coisa desse tipo. Pode ser, claro que pode. Mas Jesus ele não explica exatamente o que significa esse óleo. Mas quando a gente continua lendo o texto, a gente pode ter uma ideia um pouco do que Jesus queria dizer com esse tipo de preparo e com esse tipo de óleo que ele está dizendo aqui. Mas uma coisa eu quero já te adiantar, que não vai adiantar eu e você sair correndo no último dia para querer comprar o óleo. Não vai adiantar, já foi, já era, já passou, o noivo já passou e já foi embora, a porta se fechou e não vai abrir de novo. O preparo deve ser feito antes, enquanto há tempo. Tem que ser feito hoje, tem que ser feito agora. Eu não posso querer ter uma base, esperar para que não, vai dar tempo, vai estar lá uns 5 segundos ali, uns 10 minutos, eu vou conseguir, eu vou comprar esse óleo, e eu vou conseguir entrar na festa, e vou conseguir entrar com o noivo. Na hora, você pode até sair por aí, batendo em porta, mas não vai conseguir, já foi, o noivo passou. Então o preparo é enquanto há tempo. E qual é o tempo? Hoje, agora. Nós precisamos começar a nos preparar agora, ter o óleo reserva agora, já, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então é para que a gente possa estar preparado. Você pode repetir comigo? Preparado. De novo. Preparado. Exatamente isso. Nós precisamos estar preparados. Amém? E como eu disse, Jesus ele vai continuar contando outra história, que é a parábola dos talentos. E ele vai, pelo menos na minha visão, ele vai explicar um pouco melhor o que é esse óleo. Acompanhe aí comigo a partir do versículo 14. Do capítulo 25, diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou
e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem um talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus, ele conta essa última parábola, e aí ele começa a afunilar um pouco mais, e pelo menos eu na minha leitura consegui entender um pouco mais sobre o que Jesus estava querendo dizer nesses textos. A parábola conta a história de um homem que foi viajar e deixou todos os seus bens sob responsabilidade dos seus servos. E ele dividiu de acordo com a capacidade de cada um. Então, para um ele deu 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. E aí ele foi embora e foi viajar. E depois de muito tempo, ele voltou. De novo, há um servo, há um senhor, há um servo, há um serviço a ser feito, há algo que esse senhor entregou, há uma espera, há uma demora, e tem um período que nós não sabemos o dia nem a hora. E tem o momento que esses servos, essas pessoas vão prestar conta sobre isso. Então Jesus está contando a mesma história de formas diferentes. E interessante, quando Jesus ele fala sobre os talentos, aqui geralmente nós falamos, quando a gente ouve a palavra talento, a gente pensa numa pessoa que tem uma habilidade, que já nasce com uma habilidade para fazer alguma coisa. Então alguém que já tem uma facilidade para poder tocar um instrumento, para poder cantar, para poder jogar bola, para poder mexer no computador, para fazer qualquer coisa. A gente pensa nesse tipo de talento, em uma facilidade já natural da pessoa de poder exercer alguma coisa. Mas não é sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus, quando ele fala sobre esses talentos, o talento era uma unidade monetária, que ele valia em cerca de 20 anos de trabalho. Cada talento valia cerca de 20 anos de trabalho. Então, era um homem que tinha muito dinheiro, porque ele deu 5 talentos para um. 5 talentos são 100 anos de trabalho. 100 anos de trabalho. Imagina você juntar 20 anos, vai? Junta 20 anos do seu salário aí, quanto dinheiro não dá? Sem gastar nada. É uma quantidade boa. Imagina 100 anos. Muito dinheiro, não é? Para um ele deu 5, para um 2 e para um 1. Como eu disse, essa parábola ele não está falando sobre algo que a pessoa tem facilidade para poder fazer. Mas ele está falando sobre algo, sobre uma grande responsabilidade que nós temos sobre aquilo que Jesus coloca nas nossas mãos para que a gente possa fazer. Há uma grande responsabilidade. O primeiro ele respondeu prontamente. O primeiro, a hora que ele pegou os 5 talentos, ele saiu, o texto fala que ele sai rapidamente e vai lá e aplica esse dinheiro, e aí ele já consegue mais 5. O outro não fala como ele fez, mas ele conseguiu de 2 fazer mais 2. E o terceiro, ele pegou 1, ficou com medo, escondeu debaixo da terra, não ganhou nada mais que aquilo, e só devolveu aquilo que o seu Senhor tinha dado. O que eu quero falar com tudo isso? Que existem coisas que Deus nos dá para que a gente possa fazer. Nos dá.
Deus, ele nos dá. E aqui a gente pode até entrar nessa questão do talento, da habilidade natural que cada pessoa tem para fazer alguma coisa. Mas Deus, ele nos dá algo para que a gente possa fazer. E o que nós precisamos fazer com isso que Deus nos deu? Dobrar. O que tinha 5, fez mais 5. O que tinha 2, fez mais 2. Nós precisamos dobrar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos nos esforçar. Jesus disse, os discípulos falaram para ele, aumenta-nos a fé. E aí Jesus, ele fala assim, a fé é como um grão de mostarda, ela é pequena, mas aí ela vai crescendo. Nós precisamos desenvolver. Há algo que nós precisamos fazer. Bruno, você não disse lá na outra mensagem que nós não precisamos fazer nada para ser salvos? Exatamente, para ser salvo nada. Mas depois que nós somos salvos, nós fazemos algumas coisas. Os salvos fazem algumas coisas. Os salvos, eles trabalham para o reino. Amém? Os salvos, eles trabalham, eles não ficam parados, eles não ficam desesperados, eles não ficam batendo cabeça, eles não ficam com medo, eles não ficam assustados. Aqueles que são salvos, aqueles que creem, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, eles fazem alguma coisa com aquilo que Jesus te entregou, com aquilo que Jesus me entregou. Eu preciso fazer mais, eu preciso dobrar isso. E quando eu falo dobrar, eu não estou falando monetariamente, eu estou falando de esforço, fidelidade e serviço. Eu estou falando de fidelidade e serviço. Eu preciso fazer porque eu sou fiel ao meu Deus, e eu preciso me esforçar para que eu possa entregar o meu melhor para Deus, porque Deus, ele nos dá de acordo com a nossa capacidade. Então, para o que tinha 5, aquele senhor acreditava que ele poderia fazer muito com aqueles 5. Para o que tinha 2, também ele conseguia fazer 2. E para o que tinha 1, ele também conseguiria fazer aquilo com 1. O Senhor, Jesus, ele não está olhando para a quantidade daquilo que você faz, mas é para a qualidade, para aquilo que você realmente coloca o seu esforço para fazer. Então, a quantidade não foi a mesma para todos, mas a cobrança daquele senhor era a mesma. Seja fiel e se esforce. O sucesso para Deus não é a quantidade, mas o uso total daquilo que nos foi dado. Amém? Jesus, ele não está olhando para a quantidade. Quando eu falo dobrar, não é quantidade, mas é quando eu uso tudo aquilo que Deus me deu para o reino, quando eu faço tudo aquilo para alcançar mais pessoas, quando eu trabalho cada vez mais para que eu possa alcançar e viver e fazer com que pessoas possam conhecer o Senhor cada vez mais. É para isso nós precisamos dobrar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer alguma coisa, e não ficar sentado, e não ficar desesperado, e não ficar com medo, e não ficar olhando para trás, não ser como esse último servo, que ele ficou com medo do seu senhor, e escondeu dentro da terra, escondeu aquilo que o Senhor deu para ele dentro da terra, porque ele ficou com medo. O Senhor não quer de volta aquilo que ele nos entregou, ele quer mais, ele quer que você se esforce mais, ele quer que você faça mais, dê o seu melhor. Amém? Aquilo que Jesus nos confiou vale muito. O Evangelho vale muito. A sua morte vale muito. E está sob nossa responsabilidade dobrar aquilo que foi confiado. E aquele que não faz, como aquele que, primeiro servo que nós falamos, que não se preparou, e aí ele ficou bebendo e batendo nos seus conservos, maltratando, não fez aquilo que o seu Senhor fez. Aquele que não se preparou para ter o óleo até que o noivo chegasse, ou aquele que não trabalhou enquanto o seu Senhor estava fora, mas ao contrário disso, viveu uma vida desordenada, né, como eu já falei aqui, e fora daquilo que deveria viver, isso daí é a marca do desesperado. Aquele que não faz nada,
aquele que não coloca e não exerce e não faz algo para o reino, é a marca do desesperado. Essa pessoa até sabe que Jesus vai voltar. Quantos sabem que Jesus vai voltar? Está vendo os sinais da sua volta? Quantos estão vendo os sinais da volta de Jesus? Mas não se prepara, e por isso será pego de surpresa, sem estar trabalhando, sem o óleo para te iluminar no meio da escuridão, e sem que os seus talentos, que o Senhor confiou em suas mãos, deem um retorno digno àquele que tudo fez por nós. Essas pessoas, eles até sabem que Jesus vai voltar, até sabem que essas coisas vão acontecer, mas eu não faço nada, eu não me preparo para isso. Jesus, ele não contou essas coisas como uma fofoca. Eu vou contar aqui porque o Pai me disse, então vou contar para vocês ficarem sabendo antes. Não foi para isso que Jesus contou, foi para que a gente pudesse se preparar antes. Se preparem, não sejam pegos de surpresa, trabalhem, vive a sua vida, ame ao Senhor, ame a igreja, cuide um dos outros, se atente com o seu óleo, não deixe faltar nada, trabalhe para que aquilo que o Senhor te entregou, o Senhor possa ver o seu esforço e ver que você está querendo dar o seu melhor naquilo que Ele entregou na sua mão. Faça alguma coisa, não fica parado não, não fica desesperado não constrói um bunker não, e vai para debaixo da terra não, esperando cair bomba do céu, não faz isso não, vai viver uma vida que agrade ao Senhor, viva. O final dos tempos, os últimos dias, não é para que a gente possa ficar desesperado, é para que a gente possa viver. Sabe por quê? Como eu disse no começo, o Evangelho, ele é uma boa nova, amém? São boas notícias, e boas notícias nós fazemos o quê? Nós falamos um para o outro, nós saímos contando, nós saímos vivendo essas boas notícias, essa nova forma de viver, essa nova forma de pensar, essa nova forma de ver o mundo. Nós começamos a viver. Não foi para que a gente pudesse estagnar, parar ou voltar para trás e ficar com medo e ficar deitado com medo. Não, Jesus nos chamou para viver. Então viva de acordo com aquilo que Ele nos colocou, com aquilo que Ele nos confiou. Não viva ansioso com os sinais da volta de Jesus. Espere com paciência, confie nele e foque em estar preparado para que quando Ele voltar, você e eu possamos ouvir: servo bom e fiel. Estejamos sempre preparados para esperar nesses dias que virão, para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? Amém, igreja? A série de mensagens é A Vida em Ordem. São coisas que são importantes para que a gente possa entender e aprender. O cristão não vive desesperado com as notícias ruins que o mundo pode trazer. Nós já sabíamos que isso ia acontecer. O que eu faço agora com isso? Viva, trabalhe, não olhe para trás. Se esforce, mostre que você está preparado para que Jesus pode voltar agora. Não voltou, mas Ele pode voltar, e essa deve ser o nosso maior desejo, nosso maior anseio, a volta de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar?